Estava vendo uma dificuldade é a questão de estar, né, como é que eu vou casar as duas coisas, né? As minhas duas profissões, né, que é fotógrafo e pedagogo. Então essa eu falo um pouco da história, assim, como é que eu comecei na fotografia, né? Porque quem me vê professor não tem nem a mínima noção de quanto tempo, o que eu já passei dentro da fotografia. E muitas das pessoas que me veem ou me viram na fotografia não conseguem imaginar como é que foi esse período, eu desapareci dos 10 anos aí, né? Pô, por onde esse Gustavo andou nesses 10, 11 anos e de repente ele aparece de novo fotografando e tal? Por onde estava esse cara, né? Então, é assim, então, assim, falando um pouco de como tudo começou na fotografia. A fotografia começou assim, meu pai foi um grande incentivador, né, da fotografia para mim. Ele, eu, muito novo, eu ficava doido para pegar, ele tinha uma maquininha Instamatic, né, e eu ficava doido para pegar ela, às vezes pegava escondido, e eu fiz até uma foto, lembro uma vez eu peguei ela escondida e guardava no guarda-roupa, sim, né? Então eu subi lá e tal, no guarda-roupa, que era um moleque, aprontava pra caramba, né? Subi e peguei a máquina e fiz umas fotos. Mas assim, era uma janela, eu fiz as fotos assim eu olhei pra janela assim e falei assim, nossa, o sol se pondo, né? Acho que eu tinha uns 8 anos, sei lá quantos anos eu tinha. E aquele sol se pondo numa janela, mas a janela tinha a grade dela era aquela grade que é assim, né, toda trançada assim. E uma tela verde para não entrar pernilongo que tinha também, mesmo assim dava um efeito muito louco. Eu peguei, subi lá, peguei escondido, fui lá no meu quarto, tudo, fiz as fotos, tá, que é estamática da Kodak, e pus lá. Aí depois ele ainda deu uma tequinha para mim e tal. Era uma máquina que era. A máquina, na verdade, não tinha, ela era mais filme do que máquina, porque ela era um pedaço assim, o filme que encaixava atrás dela assim, formava uma máquina assim. É aquela coisa, né, maravilhosa e tal. E quebrou, era tão fraquinha que quebrou, acho que na primeira tentativa, nas primeiras fotos que eu fiz, a máquina quebrou, né? E aí tinha que pegar escondido mesmo o equipamento do meu pai. Mas assim, desde muito novo, meu pai me levava para o jornal, para o Paraibano e tal, e eu, num lugar que eu não negava, 6 anos de idade, meu pai me levava para o jornal Velho Paraibano. Eu entrava no laboratório fotográfico e ali era a minha paixão, né? Tinha um laboratorista lá, chamava Carlinhos Macarrão. Tinha paciência, não sei se ele viu, acho que é vivo até hoje, aposentou acho que na Câmara de São José. E eu, né, foi aquela paixão que fui, né, fotografando, né, escondido, até que teve um tempo que meu pai comprou uma Zenit, né, que é uma máquina russa, que é, nossa, é uma máquina mó sinistra, né? Na maioria dos fotógrafos assim, mais antigos, tem muitos deles começaram com a Zenit, porque era a máquina mais barata que você conseguia comprar, né, naquela época. Porque não era que nem hoje, né? Hoje tem uma facilidade muito grande de você comprar equipamento, aquela coisa toda. Hoje você, a um clique no celular, você compra o equipamento todo, né? Só vá. Então, aí, então desde de moleque, né, tava dentro do jornal e tal. E aí meu pai comprou essa Zenith e tal, e eu lembro que ele fazia alguns jornais de fundação cultural, jornal de bairro, jornal de política e tal. E ele começou a me colocar no meio. Meu pai, na verdade, ele sempre dava um jeito, ele tinha uma preocupação danada de arrumar alguma profissão para mim, né? Em alguma fazia. Teve uma época que colocou na rádio.
Então teve uma época que ele conseguiu para fazer um estágio, entre aspas, né, numa rádio lá de Jacareí, a Rádio Clube de Jacareí. Isso foi muito engraçado. Eu fui, cara, todo né, secão, né? Tipo, pô, a filho do Luizinho, né? O filho do Luizinho é a filha do Luizinho. Então tá bom, vou dar uma força. Meu pai também fazia os trampos na rádio e tal. Aí o cara chegou pra mim, explicou, é assim, você vai tá, o negócio já tá gravado, você só vai soltar a música aqui, aí na hora que terminar a música, o cara vai falar, você vai apertar o play, vai apertar o pause e vai ligar o outro aqui, né? Apertar esse outro botão aqui que vai entrar a propaganda e tal, e depois você só solta o outro lado aqui. Beleza, e não pode deixar branco. Deixar branco é quando você não aperta o botão e fica aquele branco na rádio, né? Fica tudo fora, assim. Ah, dito e feito. Primeira vez que ele soltou aquele branco gigantesco. Falei, puta, qual que é o botão que eu aperto mesmo? Né? Então eu tinha 16 anos, imagina. 16 anos de idade já nessa pegada aí. Mas a minha pegada não era na rádio, né? Era a fotografia, eu tinha um fascínio muito grande. Então eu fui fazendo, fui fotografando com a Zenith mesmo. Eu consegui fazer alguns trabalhos no estúdio e tal. E com a própria Zenith também eu consegui um estágio não foi um estágio, foi tipo uma escolinha. Foi no Vale Paraibano, um jornal de São José, que o editor lá chamava Paulo Torraca e o Paulo era muito amigo do meu pai. Meu pai pediu, pô, dá uma força pro meu filho aí, pelo menos para ele aprender, né, um pouco da profissão e tal, para ele poder. Aí para mim era maravilhoso, porque o Vale Paraibano eu estava desde molequinho, né, sempre, né, meu pai trabalhou lá um tempo e tal, e eu já moleque já estava lá. E o que aconteceu? Eu fui lá e passei um tempo curto lá, foi acho que foram 15 dias, não lembro exatamente quanto foi, tipo uma escolinha mesmo, onde eu conheci vários fotógrafos lá, gente, nossa, importantíssima na minha vida. E onde eu aprendi assim, várias dicas, rebobinar, revelar, né, o negativo, porque até então eu tinha visto como o Carlinhos Macarrão, aquela mágica, aquela coisa das fotos aparecendo, mas eu nunca tinha colocado a mão, porque eu era muito pequeno. Né? A única coisa que eu fazia era filar o leite dele no final da noite, que o laboratorista, no final da noite, ganhava 1 litro de leite por causa da intoxicação, né? Porque trabalhava com material com químico, né? Então o jornal dava 1 litro de leite para quem né, trabalhava com químico, e eu filava o leite do macarrão naquela época. Então. Mas com o toque eu tive a oportunidade, né, de revelar, não só aprender a revelar o negativo, mas também as fotos e tal, e participei daquela mágica toda, na época do preto e branco ainda. Então era um período muito louco. E assim, tem uma coisa com a fotografia, assim, tem que marca muito. Eu fui fazendo, então trabalhei em Folha de São Paulo, fiz Folha de São Paulo, fiz Editora Abril, fiz Gazeta Mercantil Vale, que usava fotografia, porque a Gazeta Mercantil mesmo era só texto, mas o Caderno Vale tinha fotografia, então fui fazendo várias coisas, né? Fui melhorando equipamento, fazendo outros jornais e tal. E uma coisa que eu tenho muito louco com a fotografia, assim, que ficou muito marcado para mim, assim, o meu pai, ele faleceu de câncer, ele teve um câncer fulminante, foi assim, devastador, um período muito curto, ele partiu, né, fez a passagem dele, e eu, nesse período que ele estava doente, eu lembro que eu ficava a madrugada toda, assim, junto, minha mãe, a gente ficava cuidando dele e tal, durante a noite principalmente. De manhã eu estava naquele sono e tal, mas eu agarrei a trabalhar na fotografia, né, a fazer o jornalismo, por conta, era uma maneira também, né, de sair um pouco
daquela loucura, né? Do que eu estava vivendo em casa e vendo meu pai ali definhando e indo. E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu lembro que eu tinha um Walkman, eu punha um som no ouvido e ia e pau, ia fotografava, fotografava. Eu dava um tercinho também, eu tinha um tercinho que eu colocava na mão e aí era nessa pauleira aí. Eu Aí, no dia 13 de agosto de 99, eu fiz primeira foto para o Diário Popular. Uma greve, uma manifestação de pirueiros, né? Greve de ônibus, manifestação de pirueiro, quebra-quebra, pancadaria, polícia, aquela coisa toda. Eu curtindo Motorhead no radinho, né? Rock and roll, né? Assim, uau, e com meu tercinho e fotografando e tal. Fui no Vale Paraibano e acabei entregando a foto lá, consegui distribuir isso na rede. Foi a primeira publicação no Diário Popular, no jornal de grande circulação, assim, vamos dizer, né, na época. E eu consegui mostrar para o meu pai, assim, meu pai foi só publicado no dia 14, né, de agosto, e no dia 19 de agosto de 99 meu pai tinha falecido, faleceu nesse dia. No Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto de 99, o ano em que meu pai faleceu. Então, aí foi assim, foi bem marcante, porque eu consegui mostrar assim, meu pai ainda conseguiu ver uma foto minha publicada num jornal de circulação, vamos dizer assim, nacional, né? Que era o primeiro grande jornal, assim. E não era fácil fazer isso, porque hoje você manda tudo via e-mail, né? Naquela época não, naquela você tinha que revelar, tinha que escanear negativo, e escâner de negativo só nos jornais que tinham, né? Não era uma coisa que era usuário comum, não tinha, né? Para poder mais. Bom, e aí eu fui seguindo a fotografia, meu pai, né, veio falecer e tal, eu continuei fazendo, aí eu trabalhei na prefeitura de São José, fui também, nesse período meu pai ainda era vivo. Quando meu pai faleceu, eu estava na prefeitura de São José dos Campos, aí eu saí da prefeitura e para poder passar esses últimos tempos mais próximo dele e tal, a fase terminal dele. E aí depois eu continuei freelando Folha de São Paulo, aí fui fazendo várias coisas, fiz muita coisa na fotografia, muita coisa. Aí me casei, no primeiro casamento, vim parar em Caraguá, nossa, era um sonho que eu tinha, né? Vim pro litoral, morar perto da praia, perto do mar. Então eu vim e aqui foi bem legal também, porque rapidinho eu estava empregado trabalhando com fotografia e fotografei bastante coisa aqui também. Foi mágico, porque era totalmente diferente, imagina. O ritmo lá em cima, o ritmo no Vale do Paraíba era um ritmo louco. Eu estava numa cidade que era uma das mais violentas do estado de São Paulo, né? E aí depois eu vim para Caraguá e tal, depois São Sebastião Litoral, e aqui não, né, praticamente não tinha homicídio, né? Quase ninguém morria. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, que maravilha! E tinha temporada, e tinha sol, e tinha nascer do sol e pôr do sol na praia, e tinha gente bonita, e tinha claro, né, muitos assuntos de jornais também, né, muitos assuntos barra pesada também tinha e tal, mas não tanto quanto lá para cima, né, quanto São José, Jacareí, até a capital mesmo. E aí eu fui, né, trabalhando aqui no jornal. Aí fui para a comunicação, trabalhei na comunicação da prefeitura, aí até o dia que aí eu tinha que, né, falei assim, putz, eu preciso melhorar, eu preciso fazer uma faculdade, porque para você fazer fotografia, o repórter fotográfico, ela não tinha uma faculdade para ser repórter fotográfico, né?
Então, era que aqueles caras que eram indicados, né? Então, você tinha que fazer uma prova no sindicato e tal. Então, por indicação, aí você tinha que ter um fotógrafo afirmando lá, assinando, dizendo que você, um fotógrafo que tinha o registro e carteira, né? De profissional. Que você era profissional, aí fazer uma prova prática, prova teórica, para depois e também ser o registro. Então eu tinha, mas não tinha faculdade. Então fui fazer faculdade. Aí vi aqui no módulo aqui vagas remanescentes, né? Eu tinha pedagogia. Eu falei assim, pedagogia é para poder dar aula, né? Eu falei assim, não, já sei. É, né, faculdade de fotografia, assim, eu vou, né, dar aulas de fotografia, vou montar uma escola de fotografia, isso era meu sonho, vou montar uma escola de fotografia, então eu acho que a pedagogia é o caminho, né? Então beleza, fui, fiz a pedagogia, logo na sequência eu já prestei o concurso, né? Estava trabalhando na assessoria de imprensa na época aqui da prefeitura de Caraguatatuba e durante a faculdade, nossa, eu já me apaixonei, foi apaixonante, assim, foi um dos melhores alunos da minha sala, assim, de tanto que eu era apaixonado, assim, adorava estudar, adorava, assim, era um sonho de poder estar dentro de uma faculdade, né? Já tinha, porque não tinha tempo. No jornalismo você não tem tempo de estudar, mentira, você é jornalista da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e durante o sono também, né? Então, você, o tempo todo. Né? Eu dormia praticamente com a máquina do lado da cama. Né? Eu tinha mais a companhia do que qualquer outra coisa da minha máquina. E fui descobrir o universo da pedagogia. Aí prestei concurso e teve uma coisa muito louca que aconteceu que num dia eu estava assim, na comunicação, mudou a administração, eu estava desempregado. E desempregado, fazendo um freela de fotografia que durou 2 meses, que foi o tempo certinho de me chamarem no concurso. Então eu nem fiquei sem dinheiro, nem deu tempo de ficar sem dinheiro, vamos dizer assim, do dinheiro acabar, né? Porque eu já estava trabalhando. E foi maravilhoso, porque imagina, o Luiz Armando já estava a caminho, né, meu filho, estava esperando ele, estava recém-feito, na barriga da mãe, estava lá, então, falei, meu Deus, né? Então deu sim certinho. E na hora que então estava eu lá, né, o jornalista, o repórter fotográfico, sangue nos olhos e tararará, dentro de uma sala de aula com 30 crianças, né, segundo ano. Foi maravilhoso, foi coisa mais linda, que experiência única que foi. Aí o que aconteceu? E a fotografia? A fotografia nesse tempo de sala de aula foi para fotografar os projetos. Né? Fotografava os projetos, todos os meus projetos foram registrados. Não só meus, né? Eu fotografava meus projetos, fotografava as festas das escolas, fotografava os projetos dos colegas também, né? Fotografava para comunicação, às vezes, elas me pediam serviço para poder, que nem a feira literária mesmo, me chamou, Gustavo, você que está dentro da educação e já está acostumado a fotografar a educação, porque eu já fui desenvolvendo, né, um sistema de fotografar com a criançada, de fotografar dentro da sala de aula, que é aquela coisa, fotografar e dar aula, e não, são duas coisas que exigem demais, né? Não é fácil. Então você tem que fazer os dois ali na sala, e eu consegui durante um tempo fazer isso. Mas também eu tinha muita ajuda das crianças, né? Porque daí aquele aluno que era o mais, se destacava mais, que era na meritocracia, né? Não sou muito fã da meritocracia, mas eu bastante usar. Eu usava naquela época, eu deixava usar a máquina fotográfica e ensinava um pouco de fotografia também e tal. Aí você me perguntar, por que você é contra a meritocracia? Eu sou a favor da colaboração, eu sou contra a competição dentro de sala de aula, eu acho que tem que ser um ensino colaborativo. Funciona muito melhor. Foi assim que funcionou, né, lá no CIAS, a gente fez... teve um evento que eu fiz também, eu vivi inventando o projeto, né? Eu fui trilho do conhecimento. Porque assim, falaram pra gente, porque era um barato, porque a gente tinha que ter alguma coisa, porque o supervisor ficava, não, porque, e aí, onde eles vão exercitar a escrita? Onde eles vão exercitar não sei o quê? Não pode ser assim. E a gente falou assim, não,
estavam uma dificuldade danada de fazer aquilo, como é que a gente vai fazer? E como é que vocês avaliam? E a avaliação? Como é que é a avaliação disso? Como é que é a avaliação do sistema? E a gente, meu Deus do céu, e vamos ver como é que a gente vai avaliar esse negócio aí. Porque você está no modelo de escola democrática, é diferente a forma de avaliação, é diferente a forma que você aplica currículo, esse tipo de coisa. Né? Mas tudo bem, vamos lá fazer uma avaliação geral, assim, foi assim. A gente reuniu todos os professores e cada um deu uma quantidade de questões sobre a sua disciplina. Aí eu estava ensinando jogos matemáticos e ensinando a fazer jogo de trilha. O que a gente fez? Fez uma trilha gigante na quadra, né, com os tatames. Assim. Aí nessa trilha, né, com todas as perguntas, ele tinha cores e cada cor era uma disciplina. Então a cor que ele caía no tatame, assim, no papelzinho que estava o tatame lá, ele tinha que responder uma pergunta da disciplina. E só poderia andar, né, seguir em frente na trilha se acertasse. É claro que a gente fez isso antes, todos estudaram, a gente fazia desafios entre eles, né, ali dentro da sala de aula, ia trabalhando aquilo, ensinando e tal. Então, quando eles chegaram, estava todo mundo meio que estudado, eles mesmos eram separados por cores, né, as turmas, e então eram os times, e todos super colaborativos entre eles, mas eles iam, agora, colaborando, mas ia ter uma competição e tal. Nossa, foi maravilhoso você ver aqui, porque aí que sobrou para quê? Eu virei o apresentador, né, do negócio, né? Eu parecia aqueles programas de TV e tal. Aí jogava um dado ali e tal, e tirava lá no portal, aí tirava a pergunta e fazia a pergunta, aí tinha a bancada, né, a bancada lá dessa turma, eles iam lá e tal, e jogos matemáticos, né, disciplina que eu dava, né, nessa época, tinha várias situações, problemas, e eles tudo resolvendo. E você precisa ver criança de primeiro ano resolvendo o problema de quarto ano, assim, ó, pum, fazendo multiplicação inacreditável. Você fala assim, nossa, não dá para acreditar, porque a gente atendia um público, na parte da manhã a gente atendia primeiro, segundo, terceiro ano, que era todo mundo junto, e na parte da tarde, quarto e quinto ano. Então a gente fazia nesse tipo de trabalho, e sempre fotografando, tem tudo isso registrado, isso é barato. E a fotografia junto, sempre caminhando aí junto e tal. Aí fui seguindo, né, a pedagogia e fazendo esses trabalhos todos, né, então fiquei um pouco de lado entre aspas, com a fotografia. Não me expunha mais, né? Só as pessoas que estavam ali no meu meio, no meio da educação e que sabiam e conheciam o meu trabalho, e aqueles que já conheciam o meu trabalho antes da educação, que trabalhavam na educação, tal, mas já me conheciam antes, que também sabiam, né? E o próprio Rubinho mesmo, que era o diretor, ele me conhecia antes, já sabia que eu era fotógrafo e jornalista, ele abusava de mim, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu fotografava e escrevia, a gente fazia texto, era uma comunicação à parte ali dentro, era muito bom. E aí, agora, recentemente, eu tive a oportunidade de voltar, né, depois de um tempo, um período longo de educação, fui chamado de novo para trabalhar na comunicação. Né? Então, trabalhar dentro da sala de aula, um período e tal, agora, aí, sabe que não deu aquela coisa, né? Você vai assim, puxa, não deu liga, não funcionou bem. Eu assim, eu estou fazendo a mesma coisa, não consigo ver melhora, o que eu vou fazer? Né? Aí falei, não é isso que eu quero, né? Me dá a sala de aula de volta, é na sala de aula que eu quero, e tinha que ver aquelas questões de acompanhar a política, e você, quando acompanha a política, você tem que ter vamos dizer, nervos de aço mesmo para poder aguentar, porque é comentário de tudo quanto é lado, você escuta reclamações demais, muitas coisas e tal. E aquilo me deixava bastante entristecido, vamos dizer assim. Era muito melhor viver no mundo das crianças do que no mundo dos adultos. Eu percebi que depois de 10 anos, né, vivendo nesse mundo, estava difícil voltar. Aí eu
em novembro, né, 2019, no passado, eu conheci dois malucos aí na internet, que na verdade são vários, são pessoas fabulosas que trabalham com fotografia, que são os Vanassi, né, que, o pessoal de fotologia. E eu vi um novo sentido na fotografia, né? Comecei, uau! Aí eu fui fazer, eu fiz uma atividade com eles e tal, fiz uma semana que é gratuita e fiz. Aí falei assim, comprei o curso dele, Vitamina V. Comprei e comecei a fazer, retomando e fotografando e tal. E tô aí, voltei, né? Me levou assim muito a pensar, né? Por que você fotografa? Por que minha arte? Eu tava meio de mal com a minha arte. De mal não, tava deixando ela ali, né? A fotografia foi me acompanhando, né? Foi minha companheira durante muito tempo, mas ela não era meu carro-chefe mais, não era ela que mandava mais, né? Ficou ali quietinha no cantinho dela. E aí eu voltei e fui por que você fotografa? Uma das perguntas que ele falaram, por que você fotografa? Mas eu fotografo porque eu amo fotografar, eu amo fotografia, eu amo. Eu comecei a reparar que a fotografia foi a primeira profissão que eu cheguei assim, meu Deus, estão me pagando para fotografar, olha isso, que incrível, eu ainda recebo para isso, né? Foi a minha primeira vez assim na vida assim que eu senti isso, eu falei assim, nossa, eu estou fazendo algo que eu amo e assim, e registrar as histórias das pessoas, né? Eu fui percebendo assim que nos anos todos que eu fotografei, eu nunca deixei de fotografar pessoas. Eu tenho o registro da vida de muitas pessoas, muitas histórias, muitos fragmentos de histórias, muitas histórias de muitas pessoas. Talvez tenha alunos meus, se eu buscar lá nos meus arquivos, hoje já são maiores de idade, né? Já tem 18 anos, e estão fazendo vestibular, então, né? E eu tenho lá atrás, né, quando estava tudo começando, então, não só isso, mas também no jornalismo mesmo. Sempre fotografei pessoas, sempre fotografei pessoas. E aí me deu um gás novo, eu comecei a fotografar gestante, me apaixonei mais ainda, porque gestante então é uma fase da vida assim maravilhosa de você fotografar, né? Que é um momento mágico, principalmente na vida da mulher. É claro que também teve algumas questões assim religiosas também, alguns encontros pessoais meus, tal, que me levaram também a optar em fotografar gestante e essa coisa de gestação, né? Essa fase da vida da mulher também. Então, para mim é uma coisa que eu amo e é algo espiritual também. É uma coisa que eu amo e me dedico. E é claro que eu tenho o sonho de que eu vou poder exercer assim, 100% os dois, né? Porque eu ainda dou aula, eu sou apaixonado em dar aula, mas ainda tenho que lidar com adultos e tal, né? Com o que permeia, né? O que está em volta, né? O entorno do que é estar numa sala de aula, é o que é mais difícil para o professor. Dar aula, eu penso para mim, né? A aula é fácil, é maravilhoso, chegar ali é o palco, ali está tudo certo. Agora, o que está em torno disso é que é complicado. A exigência, a pressão que o professor tem na sala de aula. E assim, eu tiro o chapéu para quem é professor, para quem ainda está saindo da faculdade, ainda está escolhendo ir para essa profissão, porque não é para qualquer um não. Eu falo, ali você tem que ter amor, sem amor você não faz não.